que ia ser um empate com muitos gols. 2 a 2, não teve nem né, muitos gols e nem empate. Você que falou que ia ser um empate mais magrinho. 1 a 1. Não teve empate. Pedrosa falou que ia dar Bahia. E deu o Mengão de Vene Casagrande. Matheus Cunha acabou com o meu palpite. Olha aí, Matheus Cunha fechou o gol. Vamos mostrar, separamos as defesas do goleiro. O Flamengo venceu o Bahia. Esse jogo foi fora de casa, hein? Um jogo importantíssimo pro Flamengo no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Roda VT. Jogo de gigantes que prometia emoção. E teve o Bahia saindo para o ataque com Tassiano mandando uma bola para fora. O ex-rubro-negro Everton Ribeiro tem uma chance perigosa e assusta os flamenguistas. O time carioca vem com Gerson tentando de longe. E de novo, em jogada de Luiz Araújo, a bola sobra em Gerson, mas para na zaga do Bahia. Só que no segundo tempo, o Flamengo precisou apenas de 4 minutos para sair na frente. Após cobrança de escanteio bonita de De La Cruz, Bruno Henrique sobe mais que todo mundo e marca de cabeça. 1 a 0 Flamengo. O Bahia responde com Jean Lucas e Matheus Cunha fazendo um milagre. Aliás, é o goleirão de novo quem aparece para salvar o chute de Everton Ribeiro e ficar com a bola de Tassiano. E quando Matheus Cunha não salvava, era o Bahia que passava perto, mas a bola não ia no gol, garantindo a vantagem rubro-negra no primeiro jogo. Cadê o sorriso do Vene? 10 no chão. Tem nada garantido. 10 no chão. Ele abre o programa, Lucas Pedrosa, falando garantido. que tá em crise, chama o Ceni. Não, mas peraí, eu só trouxe fatos. O Ceni vem pro Maracanã? Vem, eu espero. Então tá garantido. Calma, 10 no chão. Sempre tem a primeira vez. Eu espero que não seja agora, obviamente. Ai, 10 no chão. Até porque, até lá, eu não sei quantos jogadores ficarão à disposição, né? Porque do jeito que a fase tá no Flamengo... O Vene foi contra o Matheus Cunha ser o goleiro da Copa e ter um goleiro diferente, que é o Serio Rossi. Isso. Eu não gosto disso. Eu quero saber, agora não, daqui a pouco, se ele mudou de opinião ontem. Porque ontem, pra mim, quem determina ali o placar foi o Matheus Cunha. Eu não sei a opinião de vocês, o Pedrosa está balançando a cabeça. Mas antes, Vene Casagrande gostou do Flamengo? A gente já sabia que seria um jogo muito estudado, né? Aquela coisa muito respeitosa, né? Sim. Não, eu gostei, assim, do resultado final. Estamos falando de uma competição que é eliminatória. É a Copa do Brasil. Jogo lá e cá. Se a gente for parar e analisar a partida do Flamengo, não foi uma boa partida. Sobretudo alguns jogadores que poderiam se destacar e não conseguiram fazer uma boa partida, inclusive o De La Cruz, que eu acho que teve também muito lado emocional, porque, para quem não sabe, ele era amigo pessoal do uruguaio que veio a falecer, infelizmente, lá no Morumbi. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que tinha o lado emocional dele e também a parte física, que a gente pôde ver o De La Cruz, não porque ele saiu com dores musculares, mas fisicamente falando, a gente pôde ver um De La Cruz muito abaixo. Outros jogadores Mas deu também... passe pro gol, né? Sim, para você ver a importância dele dentro de campo. E todo mundo foi abraçá-lo, né? Exatamente. Para você ver a importância de ter um De La Cruz no meio de campo do Flamengo. Mas outros jogadores também estavam abaixo. O Pedro faz muita falta. A verdade é essa, é um jogador que está fazendo muita falta. A boa notícia é que ele fica à disposição para o jogo final de semana contra o Corinthians. O setor defensivo, na minha opinião, fez uma boa partida. Fabrício Bruno, novamente, uma baita exibição. E querendo ou não, o Bruno Henrique, mesmo ele não tendo a melhor exibição dele com a camisa do Flamengo, mas é um jogador muito importante, um jogador que sabe jogar esse tipo de jogo decisivo. O Varela também fez uma boa partida, o Pulgar correu bastante, isso é até uma informação, foi o jogador que mais percorreu ontem. Ontem ele percorreu 12,5 km nessa partida, é um jogador que está totalmente fadigado, cansado, mas se a gente for parar e analisar o conjunto do Flamengo, não foi uma boa partida, mas o resultado foi extremamente positivo diante de um adversário complicado e a Copa do Brasil. É uma vantagem muito boa que o Flamengo traz para o Maracanã. Ô, Pedrosa, outro dia o Vene traz uma informação em relação à escolha do Léo Ortiz ou do Alan, né, por uma questão de ser o dono da posição. E nós dois pensamos e concordamos, né, compartilhamos da opinião, que era, poxa, mas o Léo Ortiz tá melhor, é a meritocracia, ele deveria jogar. E agora, Pedrosa, que partida, que jogos tem feito o Léo Ortiz, né? Mesmo não estando em sua posição.
Não é nenhuma novidade, Fernanda, por tudo que ele tem feito desde a Copa América, né? E ontem o Flamengo no primeiro tempo ele teve dificuldade, porque eu acho que muita gente cobra do Flamengo, tem que jogar um pouco mais com a bola, tem que ter um pouco mais de tranquilidade. Eu concordo com isso, o Tite tem material humano na mão para isso, mas não podemos ignorar o adversário. Verdade. O Bahia é muito forte, gente, é muita gente qualificada nesse meio campo, e o Flamengo no primeiro tempo fez o quê? Sobreviveu perante a pressão do Bahia, que estava jogando em casa, que estava no primeiro jogo e que precisaria conquistar o resultado. Isso passa também pela excelente partida do Pulgar e pela boa partida do Léo Ortiz também, que conseguiu fazer uma proteção muito boa naquela posição. Ali é o pulo do gato para vencer o Bahia. É onde o Everton Ribeiro trabalha, é onde o Cauli trabalha, é onde o Tassiano consegue flutuar por ali. Jean O que Lucas. eu falei sobre o Bahia? O único problema do Bahia é que o Bahia não tem um centroavante de calibre. Verdade. O Everaldo é bom jogador, mas não está no nível dos seus companheiros. O Everaldo é um bom jogador para outros times. O Bahia tinha que ter um 9 matador, e o Bahia não tem esse atleta. Então eu acho que isso que falta para o Bahia, que constrói bastante e não consegue concluir. É a mesma coisa pegar uma pessoa que faz um bolo muito gostoso e o forno não tá Exatamente. não ser aquele forno bom. É mais ou verdade. menos isso. Boa analogia. Aí tu vai comer o bolo, pô, uma pessoa, um boleiro bom, mas o bolo não fica perfeito por causa do forno, Já né? no segundo tempo, apesar do Matheus Cunha ter feito várias e várias grandes defesas, para mim foi o nome que segurou o resultado do Flamengo. O Flamengo jogou melhor no segundo tempo, na minha opinião. Teve um desempenho um pouco melhor, trabalhou melhor a bola e o gol veio do Bruno Henrique de cabeça. Aquilo que a gente comentou ontem. Você falou ontem, né? eu lembrei de você na hora. Exatamente, que ele não é o Verratti, É. mas ele é um exímio cabeceador, ele é muito bom nesse fundamento e um belíssimo cruzamento do De La Cruz. Para mim, uma grande vitória, talvez não um grande desempenho, mas o que mais importa numas quartas de final da Copa do Brasil, jogando verdade. fora de casa, sem Com dúvida certeza. alguma é o resultado. Então tem que Você valorizar fala muito. do camisa 9 no Bahia, e realmente isso foi, a gente até falou ontem, né? Mas também a gente entende que o placar ficou desse jeito, talvez mesmo com o camisa 9, não sabemos, porque o Ciro não joga futebol, que teve um cara, Pedrosa, que jogou muito e foi o Matheus Cunha. A gente está passando, Sim. vamos passar agora algumas defesas do goleiro do Flamengo, Pedrosa. Cadê? Bota aí na tela. Algumas defesas do goleiro do Flamengo. Essa aí foi bizarra. Pra mim foi a bizarra. Bizarra. Ele salta pra pegar essa batida muito bem colocada do Everton Ribeiro, que é um cara letal, né? Diferente. Assim, sozinho, com equilíbrio, tudo pra finalizar. O Everton é perfeito. Olha a batida perfeita. E ele pegou a anterior dessa também. Foi uma do Jean boa. Lucas. Foi do Jean Lucas, né? Com um passe absurdo do Everton Ribeiro aí. Ó. Olha, essa defesa também, uma Eu defesa descobri meio o segredo. meio futsal, Analisando né? agora. Saindo do gol. Descobri fechando. o segredo. O quê? É só usar amarelo. Repara só que quando o Rossi fez aquela baita partida, Tem isso? lá na Libertadores ele também estava de amarelo. Fontes, É cabeça sério? do Venê. Historicamente, a camisa amarela é uma camisa tradicional do isso, Flamengo, né? Se eu não exatamente. me engano, do goleiro Raul. Raul, exatamente. E é realmente... Cara, Que essa aí que é partida, absurda. né? Essa aí, A porque do Everton, né? A dificuldade dessa bola aí, ela é mais A do difícil ainda Everton. do que... Exato, do Eu que essa do também Jean acho. Lucas. Porque aí é o abafa, o goleiro sai e tem que fazer aquilo ali. A do Everton Ribeiro, ele tá encoberto por dois jogadores do Flamengo, ele consegue dar o tapa tirando dos dois jogadores do Flamengo e o Matheus Cunha faria essa belíssima defesa. Pra mim, foi de fato o cara que segurou o resultado ontem. E a velocidade de reação, quando ele vê que o Everton penteia a bola, volta lá. O Matheus Cunha, ele só tem um Talvez defeito. não conhecia também, né? Exato, mas repara no Matheus, como você falou, um ponto importantíssimo, ele tem dois jogadores do Flamengo que tapa a visão dele. Exato. Ele já, ele penteou, o Matheus já vem, porque ele já só imagina, tem um conheço o defeito, Everton, Matheus e Cunha. vai. A jogada aérea, de verdade, é algo que ele precisa evoluir. Mas é todo o Flamengo, talvez não, hein? É o quê? Todo o Flamengo, né? A defesa, né? O goleiro, ele tem esse problema. Por exemplo, na eliminação do Flamengo ano passado contra o Olímpia, ele tomou 2 gols assim, que ele poderia ter saído, ele não saiu. E, de fato, é algo que ele precisa evoluir. Nome do jogo pra vocês? Pra mim, existem vários grandes goleiros que têm esse problema, sabia? Exatamente. O Fernando Praz, que é um, Foi um grande goleiro. alta, primeira prateleira, foi um grande goleiro, tinha problema de saída de bola. O Carlos Germano, pra mim, um dos maiores goleiros da história do Vasco da Gama, tinha esse O problema de próprio saída de Rossi, bola. o titular do Flamengo, ele dá uns É moles aquele na que a saída. gente em casa, É quando muito não tá em difícil, público, né? a gente grita, sai, meu filho! É. Né? É isso. É muito difícil o goleiro ser perfeito nesse fundamento. Quem era muito bom nesse fundamento era o Dida. O Dida era muito bom nisso. Mas te respondendo, eu continuo sendo contra. Você continua sendo contra? Eu não gosto Pedro? desse tipo de escolha, digamos assim, de ficar revezando o Vene, goleiro. eu não Pra gostava mim- de café e hoje eu não vi o 100. Não, tudo bem. E você, a gente estava resenhando sobre café, Michael. Ontem ele chegando ao estádio Com café? com café.
Não. 10 horas da noite, o cara tava tomando café, lembrei de vocês. A menina do Plim falou, ó, o Michel tá aqui pronto pra entrar, já tomou um café aqui. Não, ele já deveria ter tomado uns 10 reservas. litros. Imagina só, a gente tava... O Verê trouxe uma informação que muita gente sabe, né? Eu não sabia. Que o Michael, ele é muito alucinado por café, né? Eu não vou dizer a palavra viciado, mas é um cara que gosta muito de tomar café e toma, assim, muito café durante o dia inteiro. A verdade é essa. Muitos litros de café. Por isso que ele é ligadão. Por isso que ele é ligadão. Agora, então tá aí, o Venê disse que continua não concordando. Eu também, eu era meio em dúvida. Mas quando a gente vê o desempenho de um menino como o Matheus... Imagina como isso é grande pra ele. Mas quando eu fui contra, e quando eu sou contra, não é por causa do Matheus, não, tá? Eu entendi. Pelo contrário. É pela escolha. Exatamente. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que eu também, por vezes, piso nesse lugar de achar que talvez não seja legal, mas quando eu vejo esses exemplos, eu mudo de ideia na hora. Porém, tem o outro lado. Você, querendo ou não, você acaba dando ritmo de jogo para um atleta. Pois é. Porque goleiro joga pouco. Aí, se o Rossi viesse machucar ou viesse ser convocado para a seleção argentina, e a gente o Matheus não Cunha tá com sabe em que ritmo de momento jogo. estava o Matheus para, na conversa com o Tite o prometer isso. O Tite é um grande gestor de pessoas, né? Vai ver que ele sentiu que naquele momento ele precisava ouvir para dar um ânimo, uma disposição, uma vontade de brigar por uma vaga. Porque, imagina, o reserva do Rogério Ceni no São Paulo a vida inteira. O cara senta no banco e fala, cara, eu nunca vou entrar. O reserva do Cássio. É complicado. Então, eu não estou falando que o Rossi está nesse lugar em relação aos seus times, como esteve o Rogério para o São Paulo e o Cássio para o Corinthians. Mas eu estou querendo dizer que o trabalho psicológico do goleiro ele é muito diferente em relação aos demais atletas. E não é nem nas Copas, né? É na Copa. É só porque é verdade. o Rossi joga Libertadores. Sim. E eu já falei aqui, isso é uma prática muito comum nos times europeus. Existia uma época que o Barcelona, se eu não me engano, tinha o Ter Stegen e tinha o Silensen, que era um bom goleiro, era um cara que veio do Ajax pro Barcelona, e o Silensen jogava nas Copas, e o Ter Stegen jogava a Champions League e jogava o Campeonato Espanhol. E tantos outros exemplos que a gente poderia dar aqui que acontecem no futebol europeu. Eu acho que o Tite usou isso como espelho, por quê? Porque o goleiro ficar treinando ali todo dia, treinando o ano inteiro, qual é a motivação desse cara para ele poder estar realmente 100%? Então eu concordo com você nesse sentido. Acho que o Matheus Cunha, pelo menos, tem dado conta do recado. Se ele tivesse ido mal, falhado ou algo do tipo, aí, chegamos aqui nas quartas de final, vamos botar o Rossi. Mas não é o caso, ele tá indo bem. Ô, Venê, durante a partida, o Michael e o De La Cruz sentiram e preocuparam o departamento médico do Flamengo. A gente vai ver o que o técnico Tite falou que precisou ser internado por conta da altitude na semana passada e também falou sobre os impactos do jogo da Libertadores no elenco. Cadê? Eu não gostaria de estar dizendo isso, mas se não derem um intervalo, como o doutor falou, no primeiro tempo para, no segundo tempo para, vai dar problema. Deu comigo, vai dar mais sério. Então eu estou antecipando. E é absurdo a Conmebol obrigar as equipes a estarem um dia antes lá. É um absurdo, é um desrespeito à ciência. Tite, já batemos tanto nessa tecla de altitude aqui, nós três temos a mesma opinião, que provavelmente é a mesma que a sua. Vocês viram os bastidores do Flamengo após essa partida na altitude? Como foi, Venê? Vocês não tiveram a oportunidade de ver esse vídeo, todos os jogadores utilizando máscara de oxigênio, foi algo assim, assustador, de verdade. As cenas... E não foi a primeira vez que a gente viu isso, Não, é né? isso. Só que eu queria, inclusive, parabenizar o Flamengo por isso. Porque muita gente acaba não tendo noção do que é jogar na altitude. Vendo aquele vídeo, você pode ter um pouco de noção. Agora, se põe no lugar dos jogadores que estavam lá. A gente pôde ver um Bruno Henrique usando máscara de oxigênio durante o intervalo, sendo que ele nem tinha jogado. Ele já estava sentindo os efeitos da altitude mesmo estando lá. Ele nem precisou entrar em campo e correr para ter o efeito da altitude. É algo assim, assustador, é desumano. A verdade é essa. Tanto é que na ocasião eu até fui contra quem estava criticando a atuação do Flamengo naquele momento. Sim. Era um absurdo você criticar. Você tem que levar em consideração todo o contexto e todo o cenário da situação. Desfalque, problema da altitude, foi o que o Tite disse aí. Eu acho desumano. Agora, quem sou eu para chegar e dizer aqui o que deve ser feito ou não? Não pode ter jogo lá. Eu acho o seguinte, toda vez que joga lá, o torcedor ele tem que levar isso em consideração porque não é normal, é assustador. Aquele vídeo me deixou impressionado, de verdade. Mas é impressionante, né? Sim, Ô, Veneco, e essa questão do Michael e do De La Cruz, hein? Ué, o torcedor precisa ficar nervoso, não? Eu acho que o torcedor precisa ficar preocupado. Com os dois?
pela forma que o Michael saiu, ele saiu carregado pelos funcionários do Flamengo. Ele não conseguia pisar. Estamos falando de um jogador que acabou de chegar. Mas ele não conseguiu, eu senti que ele evitou. Acho Porque que os dois, quando né? você força muito, você pode piorar um grau desnecessário. Então, Pois talvez é. pela experiência dele, ele evita, Mas né? Não sei. Só de ele fazer isso já mostra a Já, gravidade. claro. É óbvio. Ele tem noção que deve ter sido grave. Sim. Inclusive o De La Cruz também é um jogador que a todo momento está tendo problema físico no Flamengo. E ele está sendo poupado em vários jogos. E jogou Copa América, lembrem Jogou disso, Copa né? América, exatamente. Eu acho que o torcedor ele tem que ficar preocupado porque se tornou, infelizmente, recorrente no Flamengo. Olha a verdade aí. é essa. São 5 ou Aqui 6 o Michel, lesões a bem imagem que o parecidas. Vene falou em relação Mas não ao é no Michael. Flamengo não, Vene. É É no todo futebol mundo. brasileiro Futebol inteiro. brasileiro. A gente está chegando em setembro, começo de setembro, com todos os times que disputam as competições internacionais e nacionais, com cerca de 50 jogos. Sabe quando que esses jogadores vão aguentar? Nunca. Ah, o Michael. O Michael é um caso isolado, veio de outro futebol, mas isso só mostra como o nosso futebol é intenso demais. Porque lá na Arábia não tem comparação a Eu nem intensidade acho do que o futebol. Michel seja caso isolado, Não sabia? só em números... Caso isolado que eu digo, Porque, tipo assim, que ele chegou agora. O Flamengo teve que apressar a utilização dele por conta Também do é calendário. verdade. De uma Também é forma verdade. indireta, tem a ver com o calendário. Tem Aí sim. você vê o Botafogo perdendo jogador, o Fluminense perde jogador, o Vasco perde jogador, o São Paulo perde jogador. Não é uma... As pessoas preferem pensar na medicina esportiva brasileira, que é muito avançada, que pode ter seus problemas, as pessoas preferem culpar a medicina esportiva, que a gente não enxerga, porque a gente não tá ali 24 horas no dia a dia, do que olhar pro calendário do futebol brasileiro, que os caras fazem 14, 15 jogos no início do Campeonato Carioca. E aí, nos momentos finais, dos decisivos, de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano e Brasileiro, esses caras estão todos baleados, porque eles não aguentam. O jogador de futebol hoje no futebol brasileiro joga de 3 em 3 dias, viaja, tem um desgaste que jamais foi visto na história do futebol, porque hoje o futebol é muito mais intenso. A quilometragem por jogo Exatamente, aumenta, as pessoas né? acham que isso é Eu normal. acabei de trazer os números Isso do não é Pulgar normal. ontem. Isso 12 não é quilômetros normal. e meio num jogo, sendo que daqui a 2 dias ele vai jogar novamente. De novo. Sim. E não A é mesma qualquer coisa. partida, não. É jogo decisivo. E não Toda semana é são jogo 12 decisivo. quilômetros em que você corre em linha reta como um corredor, que já é claro que é- que não é a esteira da sua academia. Tem É explosão. uma atividade em que você muda de direção, que você tem choque, que você tem estresse mental, em que você tem a competitividade, o gramado, um monte de coisa, assim. Então, assim, é bem Pancada cruel do mesmo. adversário. Então, o choque, né, é bem cruel, é muito cruel. A gente fala sempre, e sempre vamos falar, porque eu sempre falo aqui, nós somos o segundo maior programa esportivo de TV aberta visto aqui no Rio de Janeiro. A gente fala do futebol carioca e a gente se preocupa. Eu tô muito, muito feliz que a gente chegou num momento do futebol carioca que há muito tempo a gente não vivia. Verdade. A gente tem 3 cariocas, que isso é até inédito. Nessas fases eliminatórias da Libertadores, a gente vê um Vasco agora jogando hoje pela Copa do Brasil, tentando buscar um caneco. A gente vê o Flamengo brigando por 3 competições, o Fluminense brigando por por uma competição, o meu Fogão aí brigando por 2 competições. Então a gente vê um futebol carioca muito bacana, muito competitivo de se assistir. E aí você vê um calendário que atrapalha o espetáculo, que atrapalha os jogadores, que se a gente fala que a altitude é desumana, o calendário brasileiro também é. Ó, hoje tem Vascão, hein? O gigante.